A Soraya escreveu, eu sinto muito falta de alguém para me ouvir. Então, Soraya, ó, na medida que você não vai ser sempre que você vai ter alguém, certo? Não é sempre que você vai ter alguém. Quando tiver, você não vai sentir falta. Na medida que não é sempre, experimenta, nesse momento que não tem alguém, experimenta conversar com o seu eu emocional. Imagina que o eu emocional é o você emocional. E conversa com acolhimento, reconhecendo o que você está sentindo. Esse é um movimento importante. Então, o que eu quero dizer é, sentir falta de ter alguém para conversar. Na impossibilidade de ter alguém para conversar, experimenta perceber que existe uma relação entre você e você. Entre você pensamento e você sentimento. E experimenta desenvolver essa conversa com aceitação, com empatia. Normalmente, é isso que muda esse padrão emocional. Qual que é o padrão emocional? O padrão emocional que eu me refiro é o padrão de fugir do sentimento, fugir da dor. A gente foge da dor, a dor vai aumentando com o tempo, até o ponto que a gente não consegue fugir. Aí, quando chega no ponto que a gente não consegue fugir, é onde a gente chama de depressão. Mas você percebe que teve vários sinais, várias coisas aconteceram, então já tinha tristeza e fugia. Com a comida, com bebida, com sociabilidade, conversar com pessoas. E aí foi fugindo, o tempo foi passando até que chegou um ponto que não pôde passar. Porque acumulou tanto, aí é o momento de conversar. Amar é mais que um colo, a Eliane escreveu. Esse conversar que eu falo é só de ouvir sem julgamento, nem conselhos. Entendi. Lembra que às vezes... bom, é isso. É importante seguir o que você entende que é certo. E sabendo que a empatia é importante, perguntar qual cuidado a pessoa precisa dar para si, que não está dando, ajuda bastante. É muito curioso. Quando o foco da conversa é qual o cuidado que você precisaria fazer por você, dar para você que você não está dando, é mágico. A conversa é curtíssima. Quando a gente foca na solução, já está resolvendo quando foca na questão do autocuidado. A pessoa pode falar várias horas de todos os problemas e aí sente um alívio depois de várias horas. Mas se ela falar do que ela está sentindo e do que ela precisa e o que ela pode fazer para ela que ela não está fazendo e o que ela vai fazer, só o fato de falar para si, isso em poucos minutos já vai aliviando. Aí a conversa acaba. Mas é algo para se experimentar. A Eliane escreveu... Certo, uma amiga esse final de semana veio conversar assim. E aí, como foi? Você falou o que para ela? Então, só para avisar, faltam uns 5 minutinhos para fechar. Eu disse, você tem que cuidar de você. E como que ela respondeu? Entendi, muito bom, vou tentar. É isso. O foco precisa ser... É que se você só ouvir, a tendência é a pessoa falar de todos os problemas da vida dela. Aí vai levar muitas horas. Só que quando a gente está falando de problema, a gente está aumentando a tristeza. Parece que tem um alívio, mas falar de problema aumenta a tristeza. O que a gente precisa falar que resolve a tristeza? A gente precisa falar do acolhimento, do autocuidado. A Antônia Viana escreveu, aconteceu comigo. A conversa comigo foi curta. É isso. Quando você pergunta qual o cuidado que a pessoa precisa, isso é um presente, porque isso é autorresponsabilidade. A pessoa que está na dor, quando ela pensa, como eu cuido de mim, pronto, já começou a diminuir a dor, só porque ela está pensando no que ela pode fazer para resolver. Quando você deixa a pessoa falar de todos os problemas dela, aí vai meses de conversa com todos os problemas. Aí mudamos de assunto. Então, tá vendo? Olha que interessante. Percebeu, Eliane? Quando você perguntou como a pessoa pode cuidar dela, ou falou que ela precisa cuidar dela, ela ficou pensativa e mudou de assunto. Se você não tivesse perguntado isso, como seria a conversa? Deduzo que seria um tempo muito maior
dos problemas que estão acontecendo. Ou não. Bom, então, sim, a Eliane confirmou. Percebe como que, quando a gente entende a dinâmica das emoções e é o entendimento prático, é algo que você já pode experimentar e já ver funcionando. Não é nada de outro mundo. Então, o meu objetivo com essa série de aulas é desmistificar as emoções, de forma que você já experimenta e já resolve o que depende só de você. Isso geralmente é a primeira camada. Para a segunda, terceira e quarta camada, aí você entra em contato comigo e agenda o acompanhamento de 10 sessões. Mas a primeira camada, que depende só da gente, é aplicar isso que eu falei. Para resolver outros temas, porque a gente tem outros temas, aí você precisa de uma visão de fora. Aí é um atendimento individual. Então, depois que você já tiver percebeu que tudo que dependia de você estava já resolvido e precisa de um passo adicional, aí só enviar mensagem. Bom, vou encerrar por aqui. Reforço que todo dia, às 8h18, tem aula ao vivo, com assuntos diferentes. Talvez amanhã, às 8 da manhã, vai ser o Você não é a mente, você não é o corpo, você não é o pensamento e você não é o sentimento. Como lidar, como usar isso positivamente. Bom, é isso. Boa noite e até a próxima.